Pode abrir em Ruth 1, a partir do 16. A história de Ruth e Noemi é uma história muito conhecida. E hoje a gente vai percorrer um pouquinho por ela. E eu até no meu casamento, eu peguei esse versículo para colocar no convite de casamento, isso há 17 anos atrás. E foi esse versículo, né? E que Ruth, então, porém, respondeu a Noemi: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é uma resposta de Ruth para Noemi, porque Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. E aconteceu que os filhos vieram, ela tinha 2 filhos, Noemi tinha 2 filhos, 2 noras, Orfa e Ruth. E os filhos, tanto como o esposo, como os filhos de Noemi vieram a falecer. É o que a história nos conta. E houve um momento onde Noemi entende que precisava voltar para a sua terra, porque ela habitava em Moabe. E aí ela libera as suas 2 noras para que elas pudessem casar novamente e ter um futuro. Porque Noemi fala: se vocês me seguirem, se vocês forem comigo, vocês não terão um futuro. Eu já sou velha, né? Não tenho mais filhos, não tenho como ter mais filhos. A palavra de Deus diz que ela fala: mesmo que eu venha me casar, até que eu venha ter filho ou se consiga ter, não haverá tempo para vocês e a descendência de vocês não prosseguirá. E ali na história vai falando que ambas noras, elas choram com Noemi e elas resistem em liberar, em deixar Noemi ir e elas permanecerem em Moabe. E aí Orfa, então, pela insistência de Noemi, Orfa, então volta para sua casa, volta para sua família. E Ruth, firmada ali com Noemi, diz: onde tu fores, irei eu. Eu não te deixarei, não te abandonarei. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele é conosco, Ele está conosco, presente em todos os momentos. E fazendo uma pequena pausa da história, que a gente já vai voltar a ela, pode colocar aqui, contrato ou aliança? Eu quero trazer para vocês que o contrato, quando nós assinamos um contrato, ele envolve troca de interesses. Eu te dou isso, aqui tá, né? Eu te dou isso e você me dá aquilo. Então, quando eu vou fazer o contrato de uma casa, né? Eu contrato, eu acordo que aquela casa é um valor X, então o dono, né, está vendendo, ele vai vender por um valor X e eu vou comprar por esse valor e nós assinamos um contrato. Já a aliança, ela envolve troca de vidas. Tudo que é meu é seu. Lembra o que nós começamos assinando ali? Tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Na dinâmica que eu brevemente trouxe com vocês, eu quero que durante a palavra vocês vão pensando nesse documento que vocês assinaram. Ele foi um contrato ou ele é uma aliança? Vocês vão ter aí o período da palavra para pensar.
E quando a gente fala, voltando ao que Ruth fez com Noemi, foi uma aliança. Porque Ruth, ela poderia também, da mesma forma, voltar para sua família, voltar para suas terras, se casar com alguma outra pessoa. E havia muitas incertezas nessa decisão que Ruth tomou. Porque Noemi não tinha nada. Ela não tinha basicamente para onde voltar. Era incerto. Então, a atitude, pode passar? Uma aliança de renúncia. A atitude de Ruth foi de uma aliança de renúncia. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar na mensagem de hoje. A Ruth, ela renunciou, talvez um casamento, um futuro certo, por algo incerto. Do seu passado e da sua cultura em Moabe. A cultura em Moabe não era adorar ao nosso Deus. Moabe adorava outros deuses. Havia sacrifícios feitos para que essa adoração a outros deuses pudessem acontecer. E Ruth, então, ela deixa a sua cultura de lado. Ela deixa a sua família para seguir a sua sogra. Do conforto da casa dos seus pais, da busca egoísta pela sua própria felicidade imediata. Eu penso que não foi uma decisão fácil, porque muitas coisas estavam pesando, mas ela tinha uma certeza em seu coração, por aquilo que ela vivia com a sua sogra, e pelo Deus da sua sogra. Porque a gente sabe que Noemi é descendente da terra da promessa. E ali então, a Ruth, ela vai com Noemi. E a palavra de Deus nos diz que ao chegar, deixa eu pegar aqui, elas vão a partir do texto assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Ali, quando elas chegaram, elas não tinham trabalho, não tinham como se sustentar. E Noemi conversa, acredito ali naquela conversa com Ruth, e Ruth então sai para colher cevada. Ela pegava os restos que sobravam da colheita. E ela chega à casa de Boaz. E ali, enquanto ela esperava os trabalhadores terminarem a sua etapa para ela poder recolher os restos, Deus dá a estratégia a Noemi para que ela possa trazer o sustento, trazer o mantimento para sua casa. E dentro dessas renúncias que Ruth precisou fazer, estava talvez a alimentação, estava o bem-estar, estava uma cama bem quentinha. Quais são as renúncias que nós temos feito? Fazendo um paralelo ao que Ruth decidiu, através dessa aliança que ela firmou com Noemi.
E aqui eu quero fazer uma pausa da história para trazer algo que aconteceu na minha vida, que eu creio que os testemunhos eles enriquecem, né? A gente hoje, eu, né, de forma integral, vivo há mais ou menos 4 anos, 3 para 4 anos de forma integral na igreja. E eu lembro que há muitos anos, quando a gente chegou, nós fomos ordenados a pastores no CI, fomos trabalhar com as crianças, depois já fomos trabalhar com o Ministério de Louvor. E eu, trabalhando, né, secularmente, trabalhava na Unimed, ali de Itajaí, e trabalhei muitos anos lá. E eu nunca me esqueço, e aí entra sobre aliança e palavra. Nós, desde que chegamos em Itajaí, nós estamos aliançados com o CI, com a nossa igreja. E eu lembro que uma das reuniões que nós tivemos com o Ministério de Louvor foi no mês de setembro de 2023. Eu lembro que nós falávamos sobre renúncia. Nós falávamos sobre se doar. Nós falávamos sobre aliança, sobre se dedicar, sobre estar presente. E eu lembro que ali eu falei com o Alilo algo que eu creio que foi muito profético para a minha vida mesmo. Eu lembro que eu olhei para eles e eu falei assim: e se o Senhor um dia pedir o teu trabalho para que você siga o ministério que Deus entregou? Se Deus pedir, lembra do contrato? Que você abra o seu guarda-roupa. Se Deus pedir que você abra o seu celeiro para dar para alguém. Se Deus pedir que tudo que você tem hoje, de forma que o teu trabalho te proporciona, Deus pedir que agora você viva pela fé. Viva pela missão. E eu lembro que eu falei isso para o Alilon e deu novembro. Deus é rápido. Deu novembro, o bispo Fernando me manda uma mensagem. Eu estava trabalhando na Unimed, já faziam 7 anos que eu estava na empresa, estava muito bem, ganhando muito bem. Eu, dentro dos cargos que eu poderia estar, era um cargo elevado dentro da empresa. Mas havia algo dentro de mim que dizia: não está certo, alguma coisa não está encaixado, alguma coisa está estranha. E ali o bispo falou assim: Ana, preciso ser bem sincera contigo. Quanto ganha? Quem conhece o bispo sabe, né? Que ele é direto. E eu falei: bispo, X. Aí ele falou: Então, ele já tinha feito o convite para ir para a integralidade. E ele falou assim: esse valor nós não conseguimos te dar, mas nós conseguimos te dar menos da metade. Tu aceita? Renúncia. Eu lembro que isso era uma quinta-feira. Deus tinha preparado para a gente ir para Zimbros, numa casa lá da pastora Denise e do pastor Luciano, lá de Itajaí. E naquele final de semana, também o meu esposo estava passando por 2 processos seletivos em empresas diferentes. Ele estava empregado, mas estava tentando outras oportunidades. E aí nós falamos, tá, Deus está nos levando para Zimbros para falar com a gente, para a gente tomar a decisão. E aí, enfim, foi isso. Fomos para lá, oramos. E o Senhor trouxe muito forte ao coração que realmente era o tempo, que era independentemente de recurso, de valores, porque a gente se preocupa, e eu acredito que Ruth se preocupou, mas como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai se sustentar? Como é que vão ser as coisas? Ô Noemi, e agora? Eu estou contigo, mas assim, e aí? A fome vem.
o frio vem. E eu lembro que naquela decisão, a empresa também que o meu esposo estava concorrendo, as duas que ele estava concorrendo, as duas chamaram ele. E uma era com valor mais abaixo e a outra com valor mais alto. E a gente, vamos tentar compensar aqui. E Deus falou, não, é de valor mais baixo. E ali a gente entrou, aceitando. Mandei mensagem para o bispo na segunda-feira, falei, bispo, estamos juntos, estou pedindo a conta. Depois de 7 anos. E o meu esposo também entrou na empresa que até hoje ele está. E Deus nunca deixou faltar. Nunca. Porque são alianças que são firmadas em Deus. Não são alianças humanas, embora é através de pessoas, foi através do bispo Fernando, foi na empresa que ele se colocou para atuar, foi com pessoas. Mas quando é uma aliança que Deus está querendo que você firme essa aliança, Ele vai à frente, Ele vai dar todas as coisas, assim como deu para Ruth, assim como deu para Noemi. E na história, um outro ponto muito importante, Ruth faz uma aliança espiritual com Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Que aliança mais poderosa que essa? Aliança onde todas as coisas nós temos por intermédio daquele que tem tudo e é dono de tudo. Então, por que nós vamos temer se eu vou para um trabalho, eu vou para um lugar onde eu vou ganhar talvez menos da metade, sendo que tudo é dele, sendo que tudo pertence a Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que sustentou Ruth, que sustentou Noemi. E Ruth enxergou isso em Noemi. Essa aliança firmada com Noemi foi uma aliança também espiritual. Porque Ruth não via com os olhos apenas naturais para seguir a sua sogra. Ruth olhava com os olhos espirituais. Há algo diferente ali. Há algo diferente ali. E eu quero estar contigo, porque aonde você estiver, eu sei que o teu Deus estará comigo também. Aonde você pisar, eu sei que o teu Deus estará pisando juntamente. E eu sei que Ele fará coisas lindas para o nosso futuro. Para o nosso futuro. Você pode adorar Jesus para o nosso futuro. Ruth falava isso para Noemi, mas eu falo isso para vocês, para o nosso futuro. Grandes coisas o Senhor tem. Então essa aliança de Ruth não era baseada em desempenho. Tem, eu me achego. Não tem, eu me afasto. Me dá, lembra do contrato? Me dá, eu te dou. Não me dá, eu não te dou. Essa aliança em Deus não é por quanto você pode, por quanto você tem, mas ela é firmada no Deus que você tem. Conectadas com pessoas que estão conectadas com Deus e o mesmo propósito. Como isso é importante. A Bispa Grazi e eu, nós sabemos que nós temos uma conexão que não é algo apenas terreno, mas foi uma conexão gerada no Senhor. Muitas vezes nós passamos tempo sem se falar, mas quando chega, e a bispa nem chora, né, gente? Quando chega, já é um mover do Senhor ali, né? E é tão bom a gente poder estar conectada. Acho que a menina ali está passando? Pode passar bem lá para frente já. É tão bom estar conectadas com pessoas
que estão no sentido do mesmo propósito. Então eu estou caminhando aqui, eu estou inserida nesse ministério, eu estou aqui inserido no Allelon, então eu faço parte desse ministério, eu vou seguir a visão que o ministério carrega, eu vou me unir a essas pessoas, eu vou fazer parte de tudo isso que está acontecendo. Ainda em uma ministração que eu ouvi do bispo Fernando, ele falava: nós, seres humanos, precisamos da nossa tribo. Certo? E aqui está a tribo de vocês. Se conectem com essa tribo, estejam com essa tribo, caminhem com essa tribo. Vocês assinaram algo que está conectado, que está aliançado. Então, faça parte. Esteja junto. E nós estamos aqui com o propósito de adorar o Senhor, de engrandecer o Senhor nessa cidade, de levar para esses bairros, para toda essa região, para toda essa cidade, a palavra do Senhor Jesus. Existe propósito. E dando sequência, finalizando ali a história de Ruth, a aliança atrai redenção. A história avança e Ruth vai colher justamente nas terras de Boaz. Lembra que eu citei lá atrás? Um parente remidor. Boaz nota Ruth e diz algo poderoso a ela no capítulo 2, verso 11. Vamos lá. Eu sei, respondeu Boaz. Desde o 10. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. A recompensa, a redenção que Ruth agora passa a desfrutar é por uma obediência, por ter cuidado de sua sogra. Então, algo muito importante Ruth nos ensina, que antes mesmo dela chegar lá, nas terras de Boaz, o que chegou? O que chegou antes de Ruth mesmo chegar? Quem ela era. Então, as nossas obras, aquilo que a gente faz pelo outro, tá pregando algo, tá dizendo isso, tá percorrendo. Aqui nesse documento que foi assinado, ainda fala: aquilo que você precisar de mim, eu farei por você. Aquilo que você colocar diante de mim, eu guardarei no meu coração. Falarei bem de você e não mal. Então, Ruth tinha essa postura. Ruth cuidava da sua sogra. E isso a favoreceu lá no futuro. A reputação da fidelidade de Ruth chegou antes dela. Ruth e Boaz se casam e ela se torna a bisavó do rei Davi, entrando direto para a genealogia de Jesus Cristo. Olha isso, gente. Olha o que Ruth se tornou. Se ela tivesse ficado lá nas terras dela, talvez ela teria ficado esquecida. Teria se casado, construído alguma outra família, estaria adorando outros deuses, mas não. A história conta que Ruth, tanto que a cunhada não se ouve tanto falar mais depois. O livro de Ruth é curto também, né? Mas sobre Ruth, na Bíblia, um livro específico, só para falar dessa mulher. E nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor
para falar dessa mulher que nos inspira a sermos como ela, a agirmos como ela. Como estão as suas alianças? Agora é para a gente pensar. Você é alguém que desiste quando o outro fica amargo, como Noemi? Gente, pensa. Noemi perdendo tudo. Ela não estava feliz. Ela não estava saltitante. E qual foi a postura perante uma pessoa amarga? Ah, não, eu não quero me afastar. Ai, já tenho tantos problemas, por que eu vou carregar mais ainda alguma coisa do outro? Eu não. Muitas vezes é essa atitude que nós tomamos. O preço da lealdade pode parecer que você está perdendo no início, como pareceu para Ruth. Mas o Deus que guarda a aliança está preparando um Boaz, ou seja, a redenção, um remidor, um milagre para a sua vida. Nós sabemos que quem é o nosso Redentor, quem redime os nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas dores, é o nosso Deus. Ele é o nosso Boaz. Ele está conosco. Ele escuta quem nós somos, quem estamos sendo para com a nossa amiga, para com aquela pessoa que está ao nosso lado. E como é bom podermos dizer que temos amigas que nos aproximam de Jesus, como Noemi foi com Ruth. Que você encontre essa noite aqui, amiga que te aproxima do Senhor Jesus, que quer que você melhore, que quer que você prospere, que quer que você tenha um futuro. Amigas intercessoras. E agora, para encerrarmos, eu queria convidar o Ministério de Louvor já para subir. E eu queria convidar você, junto com a sua amiga,